partir de agora, Entrevista do Dia. A partir de agora, Entrevista do Dia. Olá, muito bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da Rádio Vitrine. Hoje, terça-feira, dia 5/6/2018. Já estamos no ar hoje com a entrevista do dia, né? A entrevista do dia hoje é sobre agronegócio. O doutor Renato está aqui trazendo o nosso convidado, Marcelo. Doutor Renato, seja muito bem-vindo. Bom dia aqui na nossa Rádio Vitrine. Bom dia, Valério. Bom dia aos internautas, ao Vanderlei, ao Norte, que já está aí conectado com a gente. Isso, bom já dia tem gente Marcelo, conectado. Nosso convidado. Para o nosso bate-papo aqui do agronegócio em Vitrine, Valério, mais um episódio do nosso agronegócio. Com certeza. Marcelão, muito bom dia. Muito feliz em recebê-lo aqui na nossa Rádio Vitrine. Bom dia. Seja muito bem-vindo e as portas estão sempre abertas aqui. Eu agradeço o convite, em especial aqui ao nosso querido amigo Dr. Renato. A gente se encontrou meio que por acaso no restaurante e a gente afiou algumas ideias aí em relação ao tema que a gente vai debater hoje. Um abraço aos amigos internautas também, aos nossos sócios do clube, aos nossos clientes e amigos de Botucatu. É isso aí, olha, agora são 8h50, já tem gente conectado, né? Como o Renato disse, o Vanderlei Gonçalves, o Norton, o Rodrigo Martins, o Marcos Lopes, lá em Itatinga, o Antônio Bermuzzi. Ô tio, bom dia, seja muito bem-vindo, meu querido. Renatão, hoje nós vamos falar sobre o agronegócio, notícias aqui, né? Notícias do campo, da agricultura, da pecuária e um bate-papo, né, com o nosso convidado, o Marcelo. Quais leis foram aprovadas aí, né? Aprovado o porte rural de arma e aprovada a lei que proíbe a caça do javali em São Paulo também, é isso? Valério, são dois assuntos que está aí em pauta na Assembleia Legislativa e em discussão. E esses dois assuntos, eu convidei o Marcelo, por ele ser aí presidente de um clube de tiro, de caça, para ele poder explicar para nós o que está acontecendo. Então, um deles é a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou uma proposta que permite a concessão de licença para porte de arma de fogo para proprietários e trabalhadores rurais maiores de 21 anos. Ah, que legal. Então, conforme essa proposta aprovada, a licença será concedida mediante requerimento. Com a apresentação de documentos, tais como documento de identificação pessoal, comprovante de residência ou de trabalho em área rural, e que nada conste criminalmente dessa pessoa. Perfeito. Então, para esse bate-papo, para explicar melhor para nós, eu conversei com o Marcelo e ele prontamente aceitou o convite de estar aqui hoje para falar sobre essa situação hoje de que o produtor rural ele pode portar uma arma dentro da sua propriedade rural. Então, Marcelo, vamos lá, meu querido. O que você tem para dizer para nós aí sobre essa nova lei, sobre essa nova regulamentação do porte de arma? Bom, para falar inicialmente dessa lei, a gente vai ter que voltar um pouquinho em meados de 2003, onde fatidicamente conseguiram aprovar o Estatuto do Desarmamento em pleno pré-recesso parlamentar, né, em pleno mensalão, e aí cada um faça seu juízo de valor do que foi aprovado e a maneira. A Lei 10.826 de 2003, posteriormente o decreto que regulamentou essa lei, que é o 5.123, ele tirou de todos os brasileiros, de maneira velada, praticamente o acesso às armas. O Brasil precisava de uma cadeira permanente na ONU e, na época, a barganha dessa cadeira foi a restrição de armas de fogo. A Lei 10.826 ela já foi mudada tanto que se você olhar ela do capítulo original, lá do original,
você vai ver que ela é todinha riscada, que são as emendas, as coisas que vão vindo dela. E tirou do homem do campo o direito à defesa. Esse que é o problema, né? Como se a arma de fogo não fosse a extensão do homem do campo. Né? Eu tenho 43 anos, meus avós, meus pais, meus tios, acredito que a grande maioria dos que aqui estão nos ouvindo, homens de lavoura, homens da lida do campo, como se ter uma arma de fogo para esse cidadão do campo dependesse de uma regulamentação específica. Infelizmente, eu não estou aqui para falar de partido político, até porque eu não sou político, e nem pretendo ser, mas nós estamos vivendo os últimos 30 anos nesse país uma ditadura, não digo assim, ditadura não é, né? Graças a Deus não é, mas uma restrição de direitos a cada vez mais. E tiraram do homem do campo e do cidadão de bem o direito ao acesso às armas. Pois bem, e a gente vem batalhando nisso já há alguns anos, muitos amigos nessa lida de tentar reverter esse quadro. Chegou-se à seguinte conclusão: em meados de 2015, para que fosse feito paralelamente ao Estatuto do Desarmamento, o direito às armas ao cidadão do campo. A gente não precisa ir longe para dar exemplo aqui de Botucatu, da nossa cidade. Um cidadão que mora lá no bairro da Mina, por exemplo, Rubião, ele não vai ter o mesmo policiamento que nós temos aqui na cidade de Botucatu. Claro, proporcionalmente é inviável. Mas quem diz que lá não tem criminalidade? Ah, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Como que esse cidadão do campo vai se defender? E nós estamos falando, e aí a gente vai até falar um pouco de caça, do cidadão que tem que defender a sua família de um agressor, de um invasor, de um bandido, de um malfeitor. Como que esse cidadão vai abater, por exemplo, um javali? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de javali, que é um animal que não tem predador. Ele vai abater como? Sim. Né? Existem histórias absurdas em toda a região do país, onde um cidadão do campo usou uma arma teoricamente clandestina, que era do pai, que era do avô, abateu um javali para não perder a sua lavoura ou seus bichos, e foi preso em seguida. Você tocou num assunto muito legal, que é quando você disse aí sobre a arma que veio, né? Já do antecedente. Do vô, do pai, ou lá de trás. Marcelão, essa arma hoje, o agricultor, o cara da sua chácara ou da fazenda, ele consegue legalizar essa arma? Até o ano de 2009, dezembro de 2009, era permitido fazer o recadastramento dessa arma, independente de origem, independente de procedência, desde que não fosse produto de furto, desde que não tivesse sua numeração suprimida, né, raspada, como a gente diz por aí. Só que esse recadastramento foi a maior pegadinha que fizeram com o povo. Por isso que eu estou te perguntando. E por que eu bato nessa tecla? Para que serviu o recadastramento de armas? Para pegar milhões de pessoas que tinham armas legais e deixar grande parte delas de maneira ilegal. Tanto que o Supremo Tribunal Federal entendeu que documentação vencida, o registro de arma de fogo vencida, não é crime. Porque se você tem um carro e você não faz licenciamento, você não faz nada do seu carro, e você para o seu carro na garagem, que crime que você está cometendo? Nenhum. Que infração você está cometendo? Nenhum. Você tem uma arma de fogo documentada, registrada, comprada, paga, com todos os seus documentos certinhos. Você não renovou o registro dela, mas ela está dentro da sua casa. Você está infringindo em quê? Teoricamente, em nada. Então, sobre esse viés, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não é crime você ter uma arma de fogo com documentação vencida. Ela tem origem, ela foi do seu pai, ela foi do seu avô, ela foi do seu tio. O seu pai faleceu, ficou na sua casa. Ela, com o passar do tempo, ela se torna até uma arma de colecionador. Aí já entra a parte de Sigma, Exército, o R-105, que são os atiradores esportivos, esse tipo de coisa. Só que aí o que acontece? Para que serviu o Estatuto do Desarmamento? Não diminuiu a criminalidade em nada. Nada. O criminoso deixou de andar armado? Não. Não, muito pelo contrário. Ganharam mais armas. A cada dia você vê mais e mais notícias, reportagens, pessoas sendo presas com armamentos de guerra, carro forte explodindo, banco explodindo. Mudou para quê? Serviu para mim.
que tem a minha coleção de armas, que sou atirador, serviu para mim, pagar registro, pagar documento, serviu para você, para quem é de bem, serviu. E para quem não cumpre a lei, não serviu de nada. De nada. Entendi. Aí nós vamos falar o seguinte, aprovaram o Estatuto do Desarmamento. O artigo 5º do Estatuto do Desarmamento diz, você poderá ter em sua propriedade, na sua residência, naquilo que te pertence, você pode, né, com exceção de carro, né? O carro é um bem móvel. Mas, por exemplo, dentro da minha casa, eu comprei uma arma de fogo registrada pela Polícia Federal, através do Ministério da Justiça, registrei a minha arma de fogo, eu estou falando de posse de arma, não estou falando de porte. Sim, sim. Aí eu coloquei esse revólver dentro da minha casa, ou dentro do meu sítio. A minha propriedade rural ou a minha casa não é meu? É sua extensão, né? Então eu tenho uma posse de arma na qual eu posso ficar dentro da minha casa com a minha arma. Eu vou lá para a área de churrasqueira da minha casa, que faz fundo com terreno ou coisa do tipo, eu quero levar minha arma, eu quero deixar perto de mim, eu quero me sentir um pouco seguro. Então dentro da minha casa eu posso transportar minha arma. A lei me contempla nisso. Então para que serviu o porte rural? Se eu, como proprietário da arma, eu posso transitar dentro do meu... Então, dentro da minha propriedade. A partir do momento que eu coloco como minha residência a propriedade rural, então contempla eu ter uma arma dentro da minha propriedade. Então, eu posso. Você pode pegar. Então, voltando. Aí nós vamos falar dos erros dessa lei, desse projeto, desse atual agora. Graças a Deus, tudo aquilo que combate o Estatuto do Desarmamento eu sou a favor. Mas esse conto de fábulas, né, que a gente fala, que o caipira fala que é passar perfume em porco, né? Isso, você pega um porco, você lava ele e passa perfume. Depois de 5 minutos ele é porco, o cheiro não muda. Entendeu? Então, o que fizeram com essa lei? Deram uma maquiada e passaram perfume no porco. A lei é o porco. Aí você pega uma lei que tirou o direito do cidadão de bem ter uma arma de fogo e dá para ele um semi-porte de arma. O que é o semi-porte de arma? É isso aí que eles estão dando. Nós temos que parar de segregar, digamos assim, castas. Não, o advogado tem porte de arma, o atirador tem porte de arma, o policial tem porte de arma, claro, ele tem que ter. O promotor tem porte de arma. Gente, vamos colocar uma classificação só. O cidadão de bem brasileiro, pagador de impostos, que precisa de uma arma de fogo, isso é constitucional, ele ter direito a uma arma de fogo. Você não quer uma arma, Renato, é um direito seu. Mas você não pode fazer com que, de alguma maneira, o meu direito de ter seja tolhido. Da mesma maneira que eu não vou enfrentar você de alguma maneira a te convencer a você ter uma arma de fogo. Se você não quer ter, você não tenha. Mas eu não posso ter o meu direito tirado em função de ideologias. Porque se você for pegar tecnicamente, não resolveu em nada o Estatuto do Desarmamento. É pura ideologia. É pura ideologia. E a maior crime que fizeram foi contra o cidadão do campo. O homem do campo que está lá, que acorda de madrugada para ver um barulho no galinheiro. Ele vai com o quê? Ele vai com um pedaço de pau? Vai desarmado. Vai desarmado. Ele vai com a Bíblia? Não, com todo respeito às religiões, sim, mas eu vou com a Bíblia lá, em nome de Jesus. Isso não resolve, gente. Desde que o mundo é mundo, o que equipara um homem de 100 quilos a uma senhora de 50? O que equipara isso? O que faz um homem de má índole ser contido é uma pessoa de bem que possa equiparar as forças. Como que você vai equiparar a força? De uma mulher de 50 quilos, 60 quilos em casa, com 3 filhos, ou um filho, o homem viajando, ou o homem mesmo, como é que ele vai enfrentar isso? E as pessoas pensam que a gente fala assim, né? Não, se tiver arma de fogo à disposição, vai virar um tiroteio na rua. Renato, você não lembra onde todas as pessoas aqui em Botucatu, eu sou proprietário de uma loja de armas, não tinha uma loja de armas ali embaixo, próximo ao Celaria, isso? Era do... inclusive, era da celaria. Era de uma celaria ali. Como é que era vendido arma de fogo? Chegava, você prestava os serviços e embora. Tinha tiroteios em Botucatu? Não. Eu estou falando da nossa cidade. Eu sou criado na cidade do sul de Minas Gerais, Ouro Fino. Também não tinha. E nenhuma cidade tinha. Agora, as cidades lá do extremo nordeste do país, lá para cima. Desde que o mundo é mundo, se mata com o quê? Pau, pedra, faca.
Com tudo. Continuam se matando. As pessoas querem julgar o instrumento. É que nem eu falar para você assim, Renato, você escreve mal porque é a caneta que é a culpa. Ou você está acima do peso porque a colher tem culpa. O objeto em si não faz mal a ninguém. É a pessoa que está por trás dele. É a consciência. A pessoa que carrega uma flor é a mesma pessoa que carrega uma arma. A diferença disso é a interpretação que cada um vai fazer com ela. E o que a gente vê nas matérias televisivas hoje, os principais, né, as principais pessoas que cometem um crime, está mais perto do que a gente possa imaginar, dentro da casa. Né? Entenda só. Qual a garantia que você tem que você vai ser assaltado, que você vai dar o seu telefone, seu carro, sua carteira, seu relógio, e que não vai te acontecer nada? Que garantias que você tem? Nenhuma. Quantas reportagens a gente vê agora, 2 dias atrás, no Rio de Janeiro? O cara só se assustou com o assalto e correu para proteger o filho, tomou 3 tiros nas costas. Você tá entendendo, né? Mas se você reagir, aí vem aquela frase que eu detesto, você não pode reagir. Por que eu não posso reagir? Hoje tem escolas, né, para ser preparado. Se o cara quer ter uma... Nós treinamos. Vocês não têm ideia a quantidade de pessoas que nos procuram. Famílias, casais, casal com esposa, que quer levar o genro, quer levar a filha. Para aprender a Eles não querem ter arma, muito pelo contrário. Eles querem saber manusear uma arma, só isso. Mas aí como um hobby. Não, como defesa. Mas eles têm, esses que te procuram, eles também têm arma? De fogo, não, né? Muitos deles querem saber se tem, inclusive, aptidão para ter arma. Primeiro querem fazer o curso para saber se tem condição. É muito simples isso. É muito simples isso. Ó, antes de você contar aí, ó, deixa eu falar aqui, ó, 9h05, tem muita gente mandando um abraço aqui, ó. Tem aqui o nosso querido Paulo Renato, você conhece ele? Querido vereador Paulo Renato, um abraço a ele aí, meu irmãozão. A Paulinha Vieira, o Paulo Renato põe, bom dia, abraço para vocês. Marcelo, entende um pouquinho desse assunto. A gente está sempre estudando, né? A Ana Maria Piscininha está aqui, o Anderson Canário também, o Santo Rosa Filho lá em Bauru, o Anderson Canário, bom dia, meu amigo querido, bom dia, seja muito bem-vindo, a Solange Paraíso, o Anderson, pois sucesso sempre, muito obrigado, a Solange está aplaudindo o que você está dizendo aí, o José Alpídio, lá do nosso Sim Comerciários, a Solange Paraíso colocou, é a mesma coisa que estarmos em guerra, sem armamento. Exato. E os inimigos armados. Vamos morrer. Cada vez mais. Cada vez mais. Então. Aqui a Claudineia Lima também mandou aqui vários aplausos para você. A Solange, o Alex Júnior também está aplaudindo. O Percy Cassimiro, o Alex Júnior, abraço a todos. Bom dia, doutor Renato, abraço do Gauchinho. Alô, Gauchinho. A Claudineia, Marcelo, tá chique, hein? Parabéns, aí. O pessoal tá vendo aí, viu, Marcelão? Desculpa ter cortado, porque senão depois isso aqui vai passar, a gente não consegue mais passar as pessoas que estão aí acompanhando a gente aí. Mas vamos lá. Só até para a gente meio que desviou um pouquinho do assunto do Ponte Rural. E quando eu digo que tudo que combate essa lei nefasta desse estatuto, desse desarmamento, eu sou a favor. Independente se essa maquiagem que fizeram. Eu compro a ideia. Tanto que nós... da bancada da bala, né, que diz, né, a bancada da bala, nós temos acesso aos nossos deputados, aos nossos, e eu cobro muito. Isso aí. Eu tenho um clube hoje com 700 sócios. O nosso clube em Botucatu tem 700 sócios. Que legal. Não só de Botucatu, mas como região. Nós temos no Regional CBC, no qual eu sou coordenador, mais ou menos 5.600 atletas. Olha aí. A nível São Paulo e Santa Catarina. Nós somos, só no estado de São Paulo, 125 mil atiradores. Você coloca vezes 3, que o político pensa assim, né? Cada voto, mais 2. Então, hoje, nós temos condição de eleger senadores, se a gente quiser. E muitos deputados ainda não se perceberam nisso. E teve uma época que eu corri muito atrás, hoje eu não corro mais. Nós já temos as pessoas que diretamente nos defendem, que compram a nossa... Levanta essa bandeira em nome da... E eu não estou defendendo bandeira de armas, eu estou defendendo bandeira de direitos. Qualquer cidadão de bem tem que ter direito a uma arma de fogo. Isso para mim é ponto. Eu não defendo modalidades. Eu defendo condição. Aí, o deputado Alberto Fraga, ele fez um substitutivo ao relator, reduzindo de 25 para 21 anos
disciplinando o porte rural de fogo. Isso. Agora nós vamos falar do rural. Reduziu para 21 anos, de 25 para 21, que já é uma vitória. 18 anos para ter uma arma de fogo, eu sou totalmente contra. E eu digo para você, por propriedade, que a minha loja fica do lado de uma escola. E eu sei o que pensa um garoto de 18 anos. Uhum. Né? Então, eu sou contra. Ah, mas ele vai, com 18 anos, ele pode entrar na polícia. Pode, lá ele vai ser treinado. Lá ele vai ser habilitado em arma, ele vai estudar leis, ele vai se formar um defensor. Psicologicamente. Né? É isso aí. Então, primeiro ponto, eu já sou contra. Eu acho até que 21 é pouco. Porém, já é um avanço. 21 anos, a pessoa já está numa fase de escola avançada, muitos já são casados, têm família. Então, não vamos retroagir, vamos para frente. Então, reduziu para 21 anos. Porém, não fala qual arma de fogo o proprietário rural pode ter. Qual que é a arma de fogo decente para um proprietário rural ter? Uma espingarda. Uma espingarda. Qual espingarda? Se ele quer acertar de longe, ele quer acertar... Então, você entendeu? Então, é sempre com condições. Sim. Como se a responsabilidade de você ter uma carabina Puma 38 não fosse a mesma responsabilidade de você ter uma Puma 44-40. Aí a gente começa a falar de condições. Não, você pode ter isso, mas para ter isso são nessas condições. Para ter aquilo são... É como se você falasse assim, você tirou a carteira? Você só pode dirigir Fusca. Não, só Fusca. Brasília, variante... Não, mas eu quero comprar um Honda, não. Só daqui... Você está entendendo? São condições que são impostas ao cidadão de bem. E isso eu sou contra. Sou totalmente contra. Se agora foi aprovado no Senado e a coisa está caminhando, espero que seja definitivamente regulamentada, por decreto, tudo certinho, que o cidadão de bem aqui de Botucatu, seu proprietário rural, possa ir na minha loja, a gente auxiliar com documentos via Polícia Federal e fazer essa documentação. Tá? O proprietário rural, ele está sendo devastado pelo javali, por essa praga invasora. Ele foi classificado praga. Ele acaba com tudo. E ele não tem predador. É verdade. Ele não tem predador. O que você vai fazer com um bicho desse? Não tem outra forma. Não tem o que fazer. Isso tem que ser abatido. O que você faz com um rato? É o que você está dizendo aí. Há pouco tempo eu recebi aqui uma informação, até que aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz. Tem um clube muito legal lá. Então, Santa Cruz do Rio Pardo, eu trabalhei vários tempos lá, e tem um amigo meu lá que acompanha a rádio aqui, ele mandou: Valério, nós estamos perdidos aqui. Toda a roça que nós temos, nós perdemos tudo. E a coisa é grande, hein? O déficit vou dar um exemplo. Grande. Vou dar um exemplo. Muito legal. Água Boa, no Mato Grosso. Uma lavoura de milho, da safrinha agora, desse mês, teve uma perda de 15% da safra. Esse 15% nessa propriedade repercutiu em 640 hectares. Nossa. Vamos fazer um jogo de número. 640 hectares, numa safra ruim, que não deu muito boa, deu lá em torno de 10 mil sacas. Esse valor, em valor de sacas, hoje, dá 4 milhões de reais. Nossa Senhora. O prejuízo desse produtor rural, com o javali, com o porco do mato, lá que eles falam, chegou nessa proporção. Já que tocou nesse assunto, vou passar uma informação, Valério, que os deputados do Estado de São Paulo aprovaram um projeto de lei que proíbe todas as modalidades de caça de animais silvestres, exóticos ou domésticos, independentemente da finalidade, inclusive o javali. Uhum. Praga, que nós estamos falando, das lavouras paulistas. Um projeto de lei aprovado na Assembleia, em definitivo, ele está proibindo todas as modalidades. Isso no estado de São Paulo. Mas vai ser vetado. Nós já temos informações que vai ser vetado. Isso aí tem que ser vetado. Eu sou totalmente contra a caça de animais silvestres. Eu não estou falando aqui de caçar cervo, não estou falando de caçar capivara. Nós estamos falando de um controle de uma praga existente chamada javali. Tá? Porém... Ela veio com uma finalidade e no fim virou outra, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo lembra quando na África aquele dentista americano abateu aquele leão? Sim. Vocês lembram disso? Lembra. Então tá. Todo
animal na África que vive em ambientes legalizados de caça, eles são chipados, anestesiados chipados. Eles fazem parte de fazendas, e lá fazenda é fazenda, é coisa grande. Coisa grande. Então o cara solta lá tantos javalis, naqueles javalis selvagens, solta lá cervo, solta rinoceronte, em cada animais específicos da região. Aí um caçador americano, um francês, qualquer caçador do mundo, inclusive brasileiro, que eu conheço que vão, faz a sua programação de caça, tira a sua licença de caça internacional, é caçador brasileiro, recolhe seus impostos aqui. Ele vai para a África e ele fala, a administração da caça fala assim para ele, o que você quer caçar? Ele fala, eu quero caçar um rinoceronte. Tá, então para caçar um rinoceronte é $50 mil. O cara tem condição para isso. O cara paga $50 mil. O que esses $50 mil representa na África? Alimentação de comunidades, o manejo de animais, a continuidade da espécie, a manutenção do local, o hotel que esse caçador vai ficar. Aí o cara vai, os animais são rastreados, e nesse rastreamento via chip, lá tem a idade do animal, data de nascimento, tal, e qual o período que ele pode ser abatido. Se é fêmea, se é macho. Não é, as pessoas pensam que uma caça racional é chegar lá e sair atirando que nem um Rambo. Vou matar tudo. Aí, essa comunidade de caça, que tem lá dentro, as comunidades que são paupérrimas, que a gente vê nas reportagens, é avisado, os líderes dessas tribos, que a gente chama de tribo, essas tribos constituem os homens e as mulheres. As mulheres preparam a aldeia para que seja recebida aquela carne. E tal dia, tal hora, aquele animal está rastreado, sabe onde está, ele está no meio de uns 30. O guia vai junto com o caçador mira a sua arma e dá um tiro. É só aquele animal. Só aquele animal. Beleza. Abateu aquele animal, o resto é afugentado, até pelo barulho e tal. Aquela comunidade vem, faz o preparo daquele animal, tira a cabeça do animal, que muitos caçadores preparam aquela cabeça como troféu. Eu não estou falando de gosto, eu estou falando da racionalização da caça. Você não está fazendo apologia. Não estou fazendo apologia, eu estou falando como funciona a racionalização de uma caça. Perfeito. Esses $50 mil que o cara pagou vai manter aquela instituição de caça por mais períodos. Aquela comunidade, ou 2 comunidades, ou 3 comunidades carentes daquela região, vão lá, pegam toda a carne daquele animal, levam para aquela comunidade, e essa comunidade se alimenta daquele animal abatido. Então, percebe o círculo profissional da coisa. Tá. Voltando ao assunto do leão. Aquele leão era chipado também. Só que o guia que acompanhou foi displicente. Chegou lá, o leão estava deitado, falou pro dentista. É ali. O que o dentista fez? Atirou. Só que não era aquele. Não era aquele que era para matar. E matou o leão errado. Aí deu aquela repercussão danada, a comunidade de direitos animais, aquela briga toda. O que aconteceu naquela propriedade? Nunca mais se caçou nada. Sabe o que o exército está fazendo agora? Matando leões e matando bichos, porque a população de animais teve um desequilíbrio absurdo. O exército agora vai e mata de graça. Olha aí. Agora pode, né? É o exemplo nosso do javali. Do javali. O javali, ele está prosperando, está tendo cada vez mais, e não tem um controle populacional. Não tem. Javali. Você já viu o que procria um javali? Nossa Senhora. Ele dá 3 crias no ano. Sim. E não é um filhote só, né? Não, é uma penca. Aí, voltando na questão que você entende que vai ser derrubado, vai. O deputado Roque Barbieri, sim, ele assumiu um compromisso sim, com os caçadores de que vai vetar esse projeto. Até porque é um projeto de lei que, partindo do princípio constitucional, ele fere os princípios constitucionais. Exatamente. Porque quem deve gerir essa lei é federal e não estadual. Você sabia que essa proibição da caça no estado de São Paulo não é de hoje, né?
Não é de hoje. Isso já vem de muitos anos. Existe uma lei, eu não me lembro agora, se você procurar no Google aí, você vai achar. E já existe uma lei que proíbe a caça no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo. O estado mais desenvolvido dessa nação. Eu fico pensando, cara, e eu dou um exemplo muito claro. Às vezes eu acompanho minha esposa, alguns amigos em festas e coisa. Quando você fala que você tem uma arma de fogo, os caras quase jogam água benta em você. Quando você fala que você tem um clube de tiro, os caras acham que você é o Hitler. Às vezes eu vou em algum lugar e falo, o que você faz? Eu falo, eu sou vendedor. Porque arma, você vende arma, pá, é arma. Cara, é um absurdo, cara. É um absurdo. A demonização da arma de fogo nesse país, cara. Foi. Como se a arma de fogo fosse sinal de que você pega a arma. Existem pessoas que têm desvio de conduta? Claro que tem. Em qualquer lugar tem. Na sua profissão, na minha, em qualquer uma. Até porque, para você comprar uma arma de fogo, existem exigências. Quantas folhas de papel você acha que você tem que colocar? Não tenho a mínima ideia. Nossa. Não tenho a mínima. Pergunta para o internauta aí se ele arrisca um palpite. Olha aqui, ó, e para você falar em internauta, 9 horas e 20 minutos, tem mais gente aqui. O Percy Cassimiro está dizendo, bom dia, sem falar que você reagir e matar o bandido, ele passa a ser a vítima e você o réu. Tem caso que a família do bandido pedindo indenização. Mas nós temos um exemplo agora recente de uma policial que reagiu. Isso. Esse é um exemplo. E foi a maior claro. Polêmica, né? Existem pessoas ainda que defendem. Gente, tem vereadores que assumiram tribunas de câmaras municipais nesse país, graças a Deus não foi aqui em Botucatu, dizendo que o que ela fez foi um absurdo. Você acha, rapaz? Olha, gente, aqui. A coisa tá tão absurda, que nós temos casos de policiais amigos, não vou falar de Botucatu, eu conheço policiais do Brasil inteiro. Eles preferem não usar a arma de fogo. Você acha? Só se não tiver jeito. Inverteu tudo nesse país. Inverteu tudo. É verdade. A pessoa chegar na tua casa, invadir tua casa, violentar sua esposa, matar um filho, roubar um carro, você não pode fazer nada. Você não tem como fazer. Se tiver dentro da minha casa, eu vou pra cadeia, viu, velho? Não, mas ele não vai sair de lá vivo, mas nem ele porrete. Eu não vou. Eu também. Ou é eu ou é ele. Olha, aqui tem mais gente. O Armando Júnior também está conectado. A Karen Scodeler Douglas e o Douglas Pacheco. O Zé Paula, conhece o Zé Paula? O Zé Piranha. O Zé Piranha. Zé Piranha. O Adilson Gamas. O Luiz Gomes. O Zé Paula tá pondo assim, o Zé Piranha. Aí sim, hein? Renatão, né? Quis dizer, o Paulo Renato. O Luiz Gomes. Bom dia, Valério. 5 comerciários de Ourinhos. Está conectado também. Muito obrigado, meu querido. Seja muito bem-vindo. Nosso presidente da Associação Atlética Botucatuense, o Jânio Gonçalves, a Solange Paraíso, pois aqui, entendi. O Jorge também está aqui. A Silvia Moro Reice também está. A Solange Paraíso está dando risada aqui. O Beto Góes, o Zé Paula, pois grande Marcelo. Aí sabe tudo, hein? Gostei. A Solange, nós estamos presos e eles soltos. Exato. É verdade. Ela disse uma grande verdade aqui, que hoje os bandidos têm todo o direito praticamente de andar armado aí, que vem todo esse tráfico. Ele não está preocupado. Ele não está nem aí com o negócio, né? Não está nem aí o negócio dele. Porque se ele não fosse bandido, que é como você disse, Marcelão, colocou muito bem, eu achei que você colocou muito bem a frase, que a pessoa de bem, ela só vai possuir uma arma, ela só vai ter uma arma se ela sentir que a família dela precisa de uma defesa. Senão ela não vai ter. E o bandido é covarde, ele tem que ter a arma para ele se sentir forte, esse vagabundo. Digamos assim, a ferramenta dele é isso. A ferramenta de trabalho dele. Pode dizer, né? Ele vem que assaltar, ele precisa de uma ferramenta. Ele não vem de mão limpa. No mão limpa, ele não vai fazer. É capaz mesmo chegar, né? Chegar no Marcelo e falar, passa sua carteira, celular de mão limpa. Esse tamanho do Marcelo. Vai. Ele vai achar assim, ele vai levar assim. Marcelo, no propósito do nosso programa aqui, Agronegócio em Vitrine, nós orientarmos, então, o produtor rural. Sim. Tá? Esse bate-papo, nós tentamos levar para o produtor rural algumas informações.
E essa que está aí em discussão ultimamente é sobre o porte de arma rural. O que nós poderíamos orientar aquele produtor ou funcionário daquele fazendeiro, do sitiante, em ter uma arma? O que você pode orientar? Por hora a gente vai ter que aguardar a finalização disso, né? Decreto. Tá, mas existe já uma lei que ele pode comprar ou comprar uma arma e possuir essa arma dentro da propriedade dele. O que ele tem de direito era a posse da arma de fogo na propriedade dele. E nada impede que ele, na sua propriedade, onde ela está demarcada como dele, sim, ele transite na sua fazenda com a sua arma. Isso não é proibido. Pegando como exemplo, nós temos um amigo lá, o Alexandre, ele tem uma propriedade lá no bairro de Engumas, um sítio ali, acredito que uns 15 alqueires, e ele resolve ter uma arma de fogo na propriedade dele. Então, pegando ele como exemplo, como que ele poderia proceder para ter essa arma? Inicialmente, para que ele tenha direito a essa arma, porque nós temos que dividir as coisas. Uma coisa é o esportista do tiro, sim, que vai fazer a sua documentação via Exército Brasileiro, que é o meu caso, por exemplo, eu sou um atirador esportivo. Sim. O caçador também tem que fazer a sua documentação via Exército, que é a caça, que é regulamentada pelo Exército. A caça de subsistência, que é um outro viés, é feito através do Ministério da Justiça, que é aquele coitadinho que mora, que depende da caça, ele tem que comer para viver da caça. Ele não, né, muitas vezes é analfabeto, muitas vezes ele não consegue sair daquela propriedade que ele se encontra, mora em casas de pau a pique, esse tipo de coisa. E nós temos a parte de armas via Polícia Federal, que é comprada através da Polícia Federal, que são armas para sua defesa. Sim. Aí é uma outra condição. Essa pessoa tem que fazer inicialmente um teste psicotécnico, posteriormente a isso um teste prático de tiro, pertinente à arma que ele está comprando, e posteriormente a isso juntar a documentação para... Quantas folhas? Quantas folhas? 52. Nossa. Isso inclui o quê? Assim, Eu brinco, vai até o exame do pezinho, cara. Se ele não tiver o exame do pezinho, ele não tiver. Cara, é tanto documento, cara. É tanto documento. Já que você está falando nisso, uma pergunta minha aqui, que veio aqui para mim, veio no meu WhatsApp aqui, é o seguinte: aquela pessoa que já tem uma arma e ela já foi registrada, sim, só que ela não voltou a renovar mais esse registro. Então, essa arma dela, dentro da residência, ela é legal ou ela é ilegal? Se ela foi feito o recadastramento até 2009 e o registro da arma de fogo dele já é o registro emitido pela Polícia Federal, ela pode estar administrativamente de forma ilegal. O que é administrativamente? Isso não é sanção criminal. É forma administrativa. E essa arma está dentro da residência dele, da residência. Sim. Agora eu vou falar de residência. Não vou isso. É a pergunta que veio para mim aqui. Ela não é legal. Agora, se essa arma de fogo ela é daquele registro antigo, que ainda era emitido pela Polícia Civil, que é aquele registro cinza e vermelho, ou aquele verdinho, ou aquele branco, que são aqueles que vinham com foto ainda lá atrás, ela está em situação irregular, porque ela não está cadastrada no Sinarme. Mesmo ela estando dentro da casa dele. Mesmo estando dentro da casa dele. Ele pode. Aí nós estamos falando de tipificação criminal. E aí, vamos pôr, aí ela pergunta aqui, o que eu tenho que fazer? Se ela já fez o recadastramento dessa arma e não renovou... Pelo jeito, pelo que ela me passou aqui, ela já fez essa renovação quando teve esse recadastramento. Essa anistia que a gente ela recadastrou, então mas agora já venceu esse registro. Então agora ela caiu na pegadinha, né? Que foi o que eu falei aquela hora. É mais ou menos assim o que o governo fez. Eles não tinham noção de quantas armas tinham nesse país. Fato. Sim. Vamos abrir uma anistia e vamos recadastrar as armas. Com isso a gente mapeia e sabe quantas armas tem no país. Milhares de pessoas não recadastraram. Quem não quis recadastrar, não recadastrou. Sim. Aí quem foi que quis cumprir a lei, como essa pessoa que está ali perguntando, podia fazer no correio, podia fazer... Nossa, eu quero registrar uma arma. Gente, era toque de caixa. Pois bem, então agora ela tem que renovar esse registro. Ela vai pagar R$150 de psicotécnico
R$ 350 de teste prático, R$ 110 de taxa de registro, documento em cartório, tem que ir até Bauru 2 vezes, uma para fazer o psicotécnico em Botucatu, não tem psicólogo credenciado pela Polícia Federal, só tem cadastrado pelo Exército. Quem quer ser atirador esportivo consegue fazer o psicotécnico aqui. Porque é Exército. Porque é Exército. Olha a discrepância. Aí o outro é Polícia Federal. Aí tem que ir para Bauru. Então, você entendeu? E se ela quiser fazer aí, como você acabou de dizer? Aí procura a loja e vai ser atiradora. Então ela vai ser atiradora. E essa arma pode ficar dentro da casa dela e está legalizada? Não, aí ela transfere essa arma, ela pede a liberação, mesmo vencida. Ah. Ela consegue pedir a liberação através da Polícia Federal. É expedida uma autorização de transferência e aí a gente inclui no Exército. Aí essa arma vai ter guia de tráfico, ela pode ir para o clube treinar com essa arma, ela pode usufruir dessa arma para fins esportistas. Mas dentro da casa dela, ela está legalizada. Ela está legalizada, o que ela não pode... Aí que vem o caso. Vamos supor que você falou desse amigo seu que tem a propriedade externa à residência. Ele tem lá uma arma de fogo com documentação renovada, porém não recadastrada. Ou seja, ele recadastrou a arma em 2009. Sim. Esse registro venceu em 2012. 2015, aí venceu esse registro. Ele está vencido. Essa arma não pode ficar transitando pela propriedade. Dentro da propriedade. Dentro da propriedade. Somente na residência. Porque aí ele está fazendo uso daquela arma mesmo. Certo. Mas aí vamos voltando então no assunto dele legalizar a arma. Ele foi lá, comprou uma arma, fez toda aquela burocracia, burocracia documental, e hoje ele tem uma arma. Ele pode, então, ter esse porte de arma dentro da propriedade dele. Pode. Aquela propriedade que ele colocou como domicílio dele, pode. Ele pode. E isso daí, pela essa lei, esse projeto que está tramitando, estende agora ao funcionário dele. Ele tem... Agora um outro item que eu achei que foi extremamente válido foi que o funcionário dessa propriedade devidamente registrado, constituído como, alguns chamam de capataz, outros de caseiro, outros enfim, de lei, enfim, não vem um caso. O cara é devidamente registrado, e cumpre os mesmos requisitos da lei que esse proprietário do patrão tem direito. Esse porte de arma é extensivo a esse funcionário também. Porque é absurdamente um número grande de pessoas que a gente conhece, que vem na minha loja. Vem o proprietário, junto com o funcionário. O proprietário rural tem lá uma cartucheira. Sim. Compra o cartucho e a gente recebe a informação de que esse funcionário usa a arma do patrão na propriedade. Para se proteger. Para se proteger. Se proteger, tanto, vamos dizer, do bandido, como de um animal, E por que fizeram isso? Como que o funcionário daquela fazenda, aquele cidadão humilde, que é um caseiro, que muitas vezes não tem nem dinheiro para colocar uma televisão melhor em casa, e ele não recebe uma arma do patrão para trabalhar, o patrão não vai dar uma arma no nome dele, no nome do funcionário. E o funcionário não tem condição de comprar. O patrão não tem, pela lei, não pode deixar. Eu não posso te emprestar uma arma minha. Né? O artigo 14 da 10.826 é muito claro. Ceder, emprestar, não é permitido. Então, essa brecha que tinha, essa lacuna que tem no meio da lei, foi contemplada por essa condição. É o que eu te falei. Deram uma perfumada no porco, só que melhoraram um pouquinho. Mas aí é exatamente o que eu falo. É ficar maquiando. Se nesse país houvessem políticos sérios, comprometidos com a sociedade, comprometidos com o cidadão de bem, nós não estávamos passando por isso. A gente não estava discutindo essa lei 10.826. A gente não estava apoiando um projeto que é passar perfume em porco. Nós teríamos todo cidadão de bem desse país contemplados pelo direito ao acesso às armas. O que, veladamente, é tolhido. Né? O cidadão de bem hoje não tem direito. Hoje... Ele tem e não tem, sabe? Hoje, para se tirar um porte de arma, né, Marcelo? Esquece, né? Eu não tenho. Olha aí. Eu não tenho porte de arma. Não consegue tirar. O meu porte de arma, ele é esportista. Que você só pode ter
O trajeto no trajeto da casa para o clube eu posso ser armado. Se você mudar o trajeto, você já está portando uma arma. Você pensa o seguinte, eu saí do meu clube, eu estou voltando para minha casa. Eu estou armado. Certo. Eu tenho outras armas. Até para proteger o que eu estou transportando. A minha mulher liga para mim e fala assim, Marcelo, a Helena, minha filha de 7 anos, está com febre. Você passa na farmácia e pega um... Mudou o trajeto. Aí mudei o trajeto. Eu paro na porta da farmácia, eu já não posso estar armado mais. Eu tiro a arma e deixo no carro. Aí eu desço desarmado. Olha a que ponto chega. Aí chega o bandido e leva sua arma embora. A arma. Você tá entendendo a minha revolta com isso, cara? É absurdo. O porte de arma é do carro, não é seu. O porte de arma do atirador esportista hoje é do carro. Se eu estiver andando a pé, o porte de arma é do sapato. Você entendeu? É ridículo, cara. É ridículo. A gente vive tem umas coisas que hoje não dá para entender. Não dá para entender mesmo. Embora essa portaria 28, aprovada pelo COLOG, na pessoa do general Teófilo, que eu tive o prazer de conhecê-lo, que é foi uma pessoa muito comprometida para com o esportista do tiro, de todas os altos e baixos que nós passamos juntamente com o R105, com as coisas, foi o único que entendeu a necessidade. Quer dizer, aí é o que eu falo para você. A mesma maquiagem que tem nesse projeto de lei do porte rural de arma de fogo é a mesma maquiagem que tem nessa portaria 28 do COLOG. Como eles não conseguem enfrentar o sistema de frente, fica criando o jeitinho. É o que eu falo, o cidadão de bem tem que ser contemplado. Não tem que ter, eu sou atirador, eu sou advogado, eu sou... Não, vamos colocar todo mundo no mesmo balaio. Você é cidadão de bem, você não teve problema com a justiça, você nunca foi condenado, você não... E outra coisa, ser investigado não é ser condenado. Todo cidadão de bem tem que esperar o trânsito estar de julgado para que seja tirado dele o direito de alguma coisa, né? Então, você cumpriu os requisitos da lei, você fez o psicotécnico, você fez o teste prático, você tirou seus antecedentes criminais, você está em dia com as suas votações, você provou que você é um cidadão de bem? Está aqui sua arma, amigo. Hoje, porque para qualquer cidadão de bem poder ter uma arma, ele tem que passar por tudo isso aí, né, Marcelão? Ele não pode chegar na sua loja lá e falar, quero comprar um 38. Primeiro ele vai ter que fazer um curso, ele vai ter que ser habilitado, você vai ter que dar uma certificação de que ele fez o curso, para ele poder comprar, mesmo que você queira vender arma, se ele não cumprir todos esses quesitos, ele não pode ter arma. O acesso do cidadão à arma de fogo é a última coisa que ele vai fazer. Ele chega, ele pode até pegar na mão, olhar, ver o que ele vai comprar. Ou o modelo, pelo menos, né? Eu quero um revólver de inox, cromado. Aí eu falo para ele, eu não tenho esse modelo agora, eu tenho esse oxidado, preto. É a mesma arma. Aí ele olha e tal. Aí ele faz a documentação, quando sai a autorização dele, que foi liberada, eu solicito a fábrica. Quanto tempo mais ou menos leva? Meu amigo. É quase uma gestação. Vamos dizer assim, vamos supor que você vai na minha loja hoje e a gente vai começar seus documentos. Eu marco teu psicotécnico para amanhã, você fez o psicotécnico, eu marco seu teste prático de tiro para sábado, lá no clube. Então, a primeira semana a gente fez psicotécnico e teste prático. Juntamos o requerimento, baixamos lá no site da Polícia Federal, fizemos o requerimento, juntamos tudo. Bom, a gente tirou todas as suas certidões, mas como toda a lei de Murphy funciona, alguma certidão sua... Errada. Principalmente título de eleitor, cara. Você não tem noção que tem de erros em título de eleitor. Nome de mãe, nome de pai, é absurdo. Aí não sai o título de eleitor, eu ligo pro seu Renato. Dá um pulo ali no cartório, cara, tira uma certidão atualizada, aí você vai no cartório, você tira a certidão, aí você vê que o teu nome tá errado, aí você fala assim, não, então atualiza para mim, você atualiza, leva mais 5 dias para sair a certidão. Então é tudo... É demorado. É tudo na roda quadrada. Aí você consegue tirar... Então vamos supor que em 15 dias a gente consegue fazer toda a parte burocrática. Aí eu falo para você assim, Renato, você vai para Bauru, eu vou. Você fala, não, eu não vou para Bauru. Tem que ir 2 vezes para protocolar. Marcelo, faz isso para mim. Aí eu vou te cobrar o valor do despachante. Hoje em torno de R$400 para acompanhar esse processo do começo ao fim. É caro? É caro. Mas ir para Bauru 2 vezes? Pedágio, combustível, tempo. Desgaste do carro, tempo. Beleza. Aí nós demos entrada na Polícia Federal solicitando a autorização de compra. Aí vai passar seus 15, 20 dias, ou um pouco mais, às vezes até 30 dias, sai a sua autorização de compra, expedida.
Aí você volta na minha loja com aquela autorização, eu vou preencher a autorização, vou fazer uma nota fiscal de compra, no seu nome, com o número da arma, cor, quantidade disso. Aí nós vamos fazer a nota fiscal. Aí você é proprietário de uma arma de fogo, mas você não vai levar ela embora. Aí nós juntamos de novo essa papelada, grampeamos tudo de novo, levamos de volta em Bauru. Eu tô falando Bauru por ser a unidade mais próxima. Se fosse São Paulo, seria São Paulo, Campinas. Aí vamos fazer a inclusão dessa arma no sistema Sinarme. Aí vai gerar um registro da arma, em seu nome, com todos os dados, tudo certinho, juntamente com uma guia de tráfego, que autoriza você retirar da minha loja e levar para o domicílio apontado no requerimento. Pode ser tanto Rua João da Silva, número 15, ou a propriedade rural. Então, durante 1 ou 2 dias após o registro, aquela guia de tráfego te contempla você levar essa arma para a tua residência. Mas aí você fala para mim assim: Marcelo, eu queria atirar, eu quero treinar. Aí eu falo para você assim: não dá. Deixa eu só desligar isso aqui, porque senão vai virar um inferno. Aí você fala pra mim assim: não, Marcelo, não dá. Perdão, eu falo pra você: não dá. Eu falo: mas por que não dá? Não, porque você não tem direito a treinar com essa arma, você só pode deixar na residência. E eu gosto muito de usar exemplos do cotidiano. Vamos supor que você lutasse jiu-jitsu. Você luta. Você vai, treina, se prepara condicionando, se condiciona, toma seus suplementos, senta no ringue lá com o cara e você ganha. E por que você ganhou? Eu treinei. Porque você treinou, porque você se dedicou e tal. Aí você compra a arma. Você fez o teste prático comigo. Teste prático? Aprovado para comprar. Qual que é o teste prático? 20 tiros. Você acha que você está preparado para enfrentar uma situação com 20 tiros? De jeito nenhum. Eu atiro há 22 anos. Eu dou em média aí uns 500 tiros por mês de calibres variados. Fora os campeonatos que eu tenho. Fora os campeonatos. Eu me preparo com uma quantidade de 500 disparos mês. Fora as aulas que a gente dá, as demonstrações que você faz com os alunos. Eu não sei se eu tô... Eu acredito que eu esteja preparado. Mas eu não sei se diante de uma situação real de perigo, eu vou ter total condição de fazer tudo 100% certo. E como que você, com 20 disparos, você vai... Tem condições. Aí você fala assim: não, mas na lei 10.826 fala que eu posso ir lá na Polícia Federal, pegar uma guia de tráfego e levar essa arma para o stand. Pode. Você pode. Mas você pode comprar 50 munições por ano. Pela mesma lei. Você entendeu? Dá com uma mão e puxa com a outra? Dá com uma mão e puxa com a outra? É isso. Aí você fala: não. Eu vou fazer pelo Exército, que pelo Exército eu posso ser um atirador esportivo, eu posso transportar minha arma para o Exército, ou para o stand, eu posso voltar. Aí você fala: não, vamos tirar essa arma da Polícia Federal e vamos transferir para o Exército. Lá vai mais dinheiro, lá vai mais tempo. Aí você entendeu? O cidadão está sempre sendo colocado numa quina. Se tudo isso fosse determinado por uma única condição: o cidadão de bem tem direito a ter uma arma de fogo e fazer uso dela para o seu treinamento, em que condição? Renato tem uma arma de fogo. Gente, nós estamos em 2018. Sistema digital para certidão, sistema digital para tudo. Qual seria o problema de você entrar num site e emitir uma autorização onde você coloca o trajeto? Mas tem pessoas que não vão cumprir. Quem não cumprir, que a lei seja aplicada. Se for pego fora disso... Fora disso, que seja... como a gente diz, pau nele, né? Pau nele. Aí o Renato fala assim: não, Marcelo, eu quero treinar. Renato, entra no site da Polícia Federal, tira lá um documento, né, uma guia, e vai pro clube. E a munição? A munição tem no clube. Eu faço uma planilha do que você usou e tal, e você presta conta lá. Uma vez por ano você vai lá na Polícia Federal e fala: ó, eu treinei tal dia, em tal lugar, tá aqui a assinatura do instrutor, tá aqui. Mas não. Se podem complicar, para que vai facilitar? Então, é o cachorro correndo atrás do rabo. É o cachorro. Aí você fala assim: não, eu vou virar esportista do tiro que eu posso treinar. Show de bola. Aí você vai esperar mais 30, 40, 50 dias, vai gastar uma fortuna de dinheiro, e muitas vezes você nem quer ser esportista. Você só quer poder se defender e praticar para que essa defesa seja viável. E é isso que... Aí eu tenho certeza que tem internauta aí que tá ouvindo a gente. Olha aqui, agora... Que tá revoltado. E imagina eu que tô do outro lado, que tenho que ficar explicando pro cara tudo isso que eu tô explicando aqui, e ter que conter a minha revolta e a sua. Ou seja, eu tenho que estar puto comigo de estar explicando, e tem que ficar de uma maneira que você que não fique puto.
Olha aqui, agora são 9h43, muita gente aqui, ó. O Júlio Rocha, o Zé Paula já pôs, o Cazu, né? O Jefferson Gomes. O Cazu da Guarda, um abraço. O Jefferson pôs. Bom dia, Valério, Marcelo, grande abraço. Sou a favor da arma para o cidadão de bem. O Cleiton Santos, o Osmir Pardal Ribeiro, o José Carlos Fonseca, o Ideraldo Luiz, o Vinícius, o Vitor Cine Carvalho, nosso doutor, a Solange, é simples, perigoso, acho que psicopata não pode ter, sim, e etc. Ele vai ser identificado no teste psicotécnico, né? Então, tem muita gente conectada aqui, olha, já estamos com 1 hora de programa, foi muito legal. Quero saber se o nosso querido doutor, né, o que hoje veio para perguntar sobre aí, né, dentro do agronegócio, para o Marcelo, se tem mais alguma pergunta aí que ele possa responder aí para os nossos pecuaristas, se ficou bem esclarecido sobre ele poder ter e não ter, e está dentro da lei e não está, né, Renatão? Isso aí, Valério. Eu acredito que nesse bate-papo de 1 hora, eu gosto de chamar de bate-papo. Sim, claro. Assim, de 1 hora sobre o agronegócio. Acredito que nós trouxemos esclarecimentos, tiramos algumas dúvidas para aquele produtor rural, para o nosso internauta. Colocamos mais dúvidas, né? Colocamos mais dúvida, mas estamos aqui à disposição. Sim, claro. Né? Com em outra certeza. ocasião, aí, através do site, mande perguntas. Nós podemos até voltar um outro dia Claro. aqui para bater um Com papo, certeza, né, tá que é um assunto que polêmico. É polêmico. E o nosso propósito, né, repetindo aqui, é trazer informações do agronegócio para o pessoal do campo. Eu só tenho que agradecer, Marcelo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. De longo tempo, foi minha sorte ter encontrado com você no restaurante. Inclusive do Paulo, né? Inclusive lá do Paulo Renato. Lá do Boi Brasil. Propaganda para ele. Daqui a pouco estaremos Daqui a pouco a gente vai almoçar de graça lá. Ele acompanha a gente, ele é patrocinador aqui da nossa rádio também, o Paulo Renato, grande amigo. Então, eu sou padre, inclusive. Ele é padrinho da minha filha, eu sou padrinho do filho dele. Aí, que legal. Então, eu só tenho que agradecer, Valério, agradecer o Marcelo, agradecer você mais uma vez aí pelo nosso programa Agronegócio em Vitrine. Muito obrigado. Isso aí. Eu que fico muito feliz e deixo aqui o meu querido Marcelo, né? Já conheço há tempos aí e a porta está aberta aqui. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, deixar à disposição também lá. As pessoas pensam que precisa pagar alguma coisa para tirar a informação. É só ir lá, é só mandar um e-mail para a gente. Posso passar aqui o... Claro, fique à vontade. clubedetiros@hotmail.com. clubedetiros@hotmail.com. E o WhatsApp da loja, que hoje é muito mais fácil do que qualquer telefone, que é o prefixo 14 99759 3896. Pode mandar dúvida lá, se a gente não puder responder na hora, em seguida a gente responde, a gente manda os links onde se encontram essas leis. E pode ter certeza que vai vir muita coisa, porque tem muita gente conectada aqui conosco, viu, Marcelo? E o Cleiton Santos também, eu quero deixar aqui o Osmir Pardal Ribeiro também está aqui, José Carlos Fonseca, nossa, só tem muita gente, mas muita gente mesmo conectada. Então, quer dizer, como você disse, é um assunto polêmico, eu deixo as portas da rádio abertas a qualquer momento, o dia que você quiser, através do Dr. Renato, ou mesmo aqui, junto conosco na nossa Rádio Vitrine, pode chegar aqui, vir aqui, porque isso sempre vai ter polêmica, isso sempre. E você que está dentro, né, Renatão? Está dentro aí, vai ter a lei todo dia. Então você fala, tem mais uma lei que foi revogada, ou foi isso, diante dessa... Atualizou isso, caiu aquilo. Né? Isso, o doutor Renato colocou muito bem essas duas perguntas hoje aí. Tenho certeza que nossos amigos aí que tem chácara, que tem sítio, ficaram cientes, né, do que pode, do que não pode e o que vai acontecer dentro disso aí. Deixar claro também para a população que esse país só vai mudar pelo voto, pela política. E está na nossa mão. Tem que cobrar, tem que entrar em contato com o deputado que votou, tem que cobrar. Tem que cobrar, tem que mandar e-mail, tem que perturbar, não é só encontrar, tem que cobrar. Ó, você me representa, você tem que fazer alguma coisa para mudar esse país. Não tenha dúvida, e vai ficar na nossa mão agora em novembro. Se Deus quiser. Como eu digo aqui todo dia no nosso jornal, que a gente faz ao meio de meio, a gente faz um jornal ao vivo aqui, eu com o Rafinha, eu digo, esses bandidos de colarinho branco, que tem a caneta na mão... Mata muito mais do que muita arma aí, e eles são muito sem vergonha e muito pilantra. O exemplo disso é o Rio de Janeiro. Né? Tá lá, né? Olha o estado que tá. Tá jogado lá as traças. Agora querem que o exército corrija um mês. Não vai adiantar.
não vai conseguir. Então, Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos aí, né? fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, doutor Renato, mais uma vez. Na atual né? conjuntura é só Deus mesmo. Só Deus. E vamos ver aí se a gente, dentro dessa semana aqui, a gente consegue ter mais um programa aqui dentro do nosso Agronegócio Vitrine, né? A gente vai conversando, vamos ver e trazendo informações que o programa passado deu muita repercussão, Sim. Foi muito legal. E esse aqui, não tenha dúvida que vai ser, porque tem muita gente conectada conosco aqui. E agradeço mais uma vez as suas despedidas finais aí, Renato. Um abraço Marcelo, um abraço Valério, um abraço a todos os internautas, todos esses que nos acompanharam. É isso aí. Gente, nós vamos ficando por aqui, 9h49 no estúdio, e logo mais, à 12h30, nós estaremos de volta aqui com o nosso Jornal da Tarde. Tchau, tchau, obrigado pela companhia, um beijo a todos vocês, fui!